Olá! Já são 21 dias sem ministro da Educação. Depois das quedas de Abraham Weintraub e Carlos Alberto Decotelli e da desistência de Renato Feder em assumir a pasta, as alas ideológica e militar do governo Bolsonaro ainda disputam para a indicação de um novo ministro. Nós conversamos com a deputada Alice Portugal na entrevista central sobre os impactos deste governo para a educação brasileira, que conta com a aprovação do Fundeb para o seu funcionamento. No programa de hoje, saiba ainda sobre o aumento das violações dos direitos das pessoas privadas de liberdade neste momento de avanço do coronavírus. A Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Hoje, os trilhos do Brasil nos levam para acompanhar o problema da subnotificação de Covid-19 nas prisões brasileiras. Em junho, o número de presos infectados aumentou em 800% em relação a maio. Foram 114 óbitos pela doença registrados. Pela falta de testagem, a situação pode ser muito pior. Camila Piacese tem as informações. Trilhos do Brasil. As prisões brasileiras registraram em junho um aumento de 800% nos casos de coronavírus em relação a maio. Já são 9.586 casos confirmados e 114 óbitos registrados, segundo o balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. A situação preocupa a coordenadora do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Bárbara Suellen, porque apenas 1% da população carcerária foi testada para a doença. O Distrito Federal, onde foi destinado 50% dos testes de todo o sistema prisional do Brasil, já tem mais de 1.200 pessoas infectadas entre servidores e população carcerária. Recentemente em São Paulo, a Defensoria Pública também fez uma inspeção onde teve aplicação de testes e descobriu-se mais de 700 casos. Então, onde há testagem, descobre-se o Covid. No entanto, o Brasil hoje ainda é um cenário de total desconhecimento e subnotificação dos casos dentro do cárcere. Para Bárbara Suellen, a situação no sistema prisional tende a ficar ainda pior. Na segunda-feira, o presidente Bolsonaro vetou o uso de máscaras em prisões e unidades socioeducativas em uma republicação da lei que obriga o uso do equipamento de proteção em locais públicos. Isso é um absurdo, porque os equipamentos de proteção devem ser obrigatórios, inclusive fornecidos pelo Estado. Então, o cenário de subnotificação, de superlotação, de higiene precária e agora sem EPIs é realmente uma ameaça à vida das pessoas privadas de liberdade no Brasil. Os presos já possuem uma saúde vulnerável por causa da situação dos presídios brasileiros. As prisões, no geral, sofrem de superlotação, sem boas condições de higiene e passam com frequência por racionamento de água. A irmã Petra, coordenadora da Pastoral Carcerária, ressaltou que passou a receber mais denúncias de violações de direitos neste momento de pandemia. Os casos de denúncias de tortura que estamos recebendo estão aumentando consideradamente nessa época de pandemia. E tudo isso faz com que os presos e as presas também sejam um alvo fácil para o coronavírus, que vem se espalhando nas prisões e massacrando essa população já tão marginalizada. A flexibilização da quarentena em diversas cidades tem contribuído para aumentar o número de infecções, já que mais pessoas estão se expondo ao vírus. No Rio de Janeiro, trabalhadores voltaram a enfrentar a lotação do transporte público. Por isso, vamos para a Estação Saúde aqui do programa. O médico Davi Souto Lacerda explica alguns aspectos que retardam o fim da pandemia. Estação Saúde. Oi, eu sou Davi Mendonça e eu gostaria muito de saber até quando vai essa pandemia? Ao meu ver, a resposta a essa pergunta ela parte do pressuposto de que a maior parte da população ainda não foi tocada pelo vírus. Então você tem um monte de indivíduos lá fora que ainda são suscetíveis a desenvolver a doença. Quando que termina então esse abre e fecha interminável? Quando provavelmente surgiu uma vacina que tem uma boa taxa de imunização, que
esteja disponível para produção e distribuição em larga escala. Respeitando o distanciamento social, nessa sexta e sábado, dias 10 e 11, o Campo Democrático realiza a campanha nacional Fora Bolsonaro, com ações simbólicas nas ruas e eventos online. Uma das grandes motivações para essa palavra de ordem ser cada vez mais bem recebida em diversos setores é o aumento da postura fascista no governo. E a dica da Parada Cultural de hoje é de uma série que conta sobre como os nazifascistas ajudaram Hitler a se tornar quem ele foi. Quem indica é o jornalista Rodrigo Viana. Parada Cultural. É um prazer embarcar aqui na Central do Brasil, trazendo uma dica despretensiosa, né, para essa fase ainda de pandemia. Uma série que eu assisti na televisão, Netflix, sobre Hitler, Circle of Evil, o Círculo do Mal. Conta a história daqueles personagens que viveram em torno de Hitler. O mais conhecido é o Goebbels, que era o ministro da propaganda, mas havia vários outros, Himmler, Göring, Heydrich, Bormann. Então não é uma história sobre o Hitler, nem uma história sobre o nazismo ou sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre as intrigas nesse círculo mais próximo de Adolf Hitler. É muito interessante, especialmente o começo da série, que é de origem britânica, que mostra aquele partido que tinha 3% dos votos e depois da crise de 29 chega a 1933 e ganha a eleição na Alemanha e instaura o nazismo como a gente conhece. Eu recomendo, tem participação de vários historiadores, tem imagens de arquivo da época, o Hitler e esses outros personagens. É bem interessante a série para quem quer entender o passado e entender um pouquinho do que a gente vive aqui no Brasil. Desde a aprovação da Lei de Teto dos Gastos, estudantes e professores sofrem com o sucateamento da educação pública. Com a pandemia, o cenário se agravou ainda mais. Sem recursos ou suporte, ensinar à distância tem sido um desafio diário. Vamos acompanhar na reportagem de Camila Piacese. A Universidade Federal de Minas Gerais divulgou na quarta-feira uma pesquisa com mais de 15 mil professores da rede pública de todos os estados do Brasil e apontou que 82% dos profissionais estão trabalhando de forma remota. A professora Dalila Oliveira, coordenadora da pesquisa, ressaltou que grande parte desses profissionais nunca tiveram experiência em ministrar aulas de forma virtual e 42% afirmaram não ter tido nenhum preparo do governo. Por isso, o tempo para produzir as aulas está demorando mais. Se a gente considerar que esta categoria é composta na sua grande maioria por mulheres, que os nossos respondentes, 78% deles, é composto por mulheres, esse é um dado bastante preocupante, porque nós sabemos também que isso deve ser considerado dentro de um contexto em que, sobretudo agora durante o isolamento social, cabe às mulheres outras jornadas de trabalho que nem sempre são levadas em consideração. Um outro problema apontado pela pesquisa foi a interação do aluno com o professor durante as aulas remotas. 46% dos entrevistados afirmaram que diminuiu um pouco e 36% avaliaram que diminuiu drasticamente. Entretanto, o estado da Paraíba foi exceção e saiu à frente. Forneceu uma formação sobre as novas tecnologias. E para o professor da rede básica, Robson Ferreira, o curso ajudou ele a desenvolver técnicas para prender a atenção dos alunos. É fundamental para que a gente evite a evasão, que nesse momento tem sido um grande desafio. Então, a formação do professor, nosso estado aqui, foi fundamental para aprimorar o processo de ensino remoto ofertado aos nossos estudantes. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, a pesquisa ajuda a formular soluções para adaptar o ensino público a este momento de pandemia do novo coronavírus. Então, vem ajudar nesse debate das nossas entidades filiadas, dos nossos sindicatos, com os governos municipais, estaduais e federal para definir uma política educacional que, de fato, atenda às demandas da nossa categoria. E o pior é enfrentar este cenário complexo sem um ministro da Educação que possibilite melhorias para as práticas educativas. O descaso com a educação dificulta, por exemplo, a aprovação do orçamento do Fundeb, que garante o financiamento do ensino básico no país.
Jonatas Campos conversou com a deputada federal Alice Portugal sobre o assunto. Entrevista Central. Olá, nossa entrevista central de hoje é com a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB. Ela representa o estado da Bahia, já foi deputada estadual e hoje no Congresso se destaca como uma das parlamentares que estão na luta para garantir a votação do Fundeb, que vence agora em dezembro. Deputado, eu já começo lhe fazendo a primeira pergunta. Estamos há 21 dias sem ministro da Educação. Há quem diga que há mais tempo, né? Então, mas como a senhora avalia essa falta de comando em um dos ministérios mais importantes do Estado brasileiro? O Brasil está no vácuo educacional. O senhor Weintraub ficou 14 meses no Ministério da Educação sem deixar qualquer legado, só ataques à educação brasileira. Evidentemente, a educação se defendeu e conseguiu se escudar da maioria dos ataques. Mas se houver um tribunal educacional no Brasil, ele será condenado minimamente pela provocação, pelo desdém e pela paralisação das atividades e das políticas públicas em educação. Deputada, um conjunto grande de deputados de diversos partidos estão na luta pelo Fundeb, que vence agora em dezembro, né? A senhora pode nos atualizar em que pé está a votação dessa PEC? A partir da lei do Fundeb, constituída no primeiro governo de Lula, nós conseguimos inserir a emenda do Fundo Salarial Nacional, do piso salarial nacional para o professor, conseguimos construir a legalização e a unificação das modalidades educacionais, educação de jovens e adultos, educação quilombola, educação para indígenas. Isso tudo está contido no Fundeb. E a nossa lei vence agora, em dezembro. Se não aprovarmos, até a semana que vem, a educação ficará sem financiamento e teremos uma crise gigante na educação básica brasileira, que inclui fundamental, da creche ao ensino médio. Então, já há falas do presidente da Câmara, que colocará em votação a semana que vem, e nós estamos em campanha. Vota Fundeb já. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação lançou uma pesquisa que fala sobre o retorno às aulas, né? A preocupação dos trabalhadores em educação num retorno seguro. A senhora acha que as aulas das redes públicas brasileiras podem voltar ainda este ano? A pandemia ela vai crescendo no Brasil. Ao invés de haver uma estagnação e uma queda de casos de contaminação e de óbitos, nós estamos ainda crescendo numa média de 1.500 a 2.000 mortes dia. Então, é muito difícil que nós possamos fazer as escolas funcionarem ainda esse ano. E a remarcação do Enem, já com data fixada para o ano que vem, sem ouvir os docentes, sem ouvir os técnicos, os especialistas em saúde, é uma temeridade. Nós lutamos para adiar o Enem, eu sou autora tanto da medida provisória como do projeto de decreto legislativo que pediu o adiamento. Como Weintraub ia tomar uma derrota gigante na Câmara, eles fizeram o adiamento, mas agora marcam a data sem ministro, sem coordenação política e sem ausculta ao conjunto da comunidade educacional. O que é que nós precisamos nesse momento? Definir protocolos. É claro que a epidemia ela se dá de maneira diferenciada, território a território. Nós teremos que construir protocolos unificados, mas com um regramento nacional. Esse protocolo nacional que a senhora fala terá que ser planejado ou proposto pelo Congresso, dada a falta de iniciativa do governo federal? Essa é a realidade da hora, né? Então, se houve um auxílio emergencial para os mais pobres, é porque o Congresso decidiu realizar a partir da provocação nossa, da oposição, dos partidos unidos da oposição, que nos melhores dias somos 130 deputados. Nós somos minoria, mas uma minoria ruidosa e competente. Então, assim nós fizemos a proposta do salário mínimo para o auxílio emergencial, porque Bolsonaro queria dar R$200. Chegamos a R$600. Agora ele queria tirar, queria reduzir 300, 200. Nós conseguimos manter os 600.
A Central do Brasil termina aqui. Amanhã a gente te espera com mais debate político, mas lembre-se que às 8 horas da noite, a campanha Fora Bolsonaro está convocando um barulhaço nas janelas de todo o Brasil. Para saber mais, acesse o site www.campanhaforabolsonaro.org.br. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.